Seja muito bem-vindo à nossa live, onde eu vou te mostrar como desenvolver da melhor maneira possível os teus glúteos através da elevação pélvica. O título dessa live de hoje é Elevação Pélvica, os segredos da elevação pélvica. A gente vai estar vendo detalhe por detalhe desse exercício que é extremamente poderoso se tu souber usar esse exercício. Essa live é a quinta live da vingança declarada contra os treinos que não funcionam. É um desafio de lives que nós estamos fazendo, que tem esse nome porque a gente está colocando muito conteúdo prático e muito conteúdo teórico para que os teus treinos estejam cada vez melhores. A minha promessa é que eu vou estar dando as melhores aulas da minha vida, e a minha promessa é que se tu assistir ao menos uma aula e aplicar esse conhecimento, tu já vai ter resultados positivos no teu treino. Isso tudo, essas lives todas, elas são um aquecimento para o nosso grande evento chamado Jornada do Corpo Definido. É a segunda jornada do Corpo Definido, que é uma semana inteira de aulas onde o nosso foco é melhorar cada vez mais a musculação voltada para um desenvolvimento estético, a musculação com foco em definição muscular. Exatamente isso que a gente vê na Jornada do Corpo Definido. Esse é um evento gratuito e online que vai acontecer aqui, só que tu só consegue participar dele se tu te inscrever. Lembrando que não tem custo nenhum. Como tu faz a tua inscrição? Tem um link na minha bio. Se tu ainda não te inscreveu, quando acabar essa live, vai lá, te inscreve, é extremamente fácil, é só tu colocar teu e-mail e tu vai receber todos os links das aulas, vai receber todos os avisos também, todos os bônus que a gente tem, bom, enfim, tudo que tem preparado. Então, vamos lá para a live de hoje. Eu vou te fazer uma perguntinha só. Como é que tá o som? Porque hoje a live vai ser gravada aqui na minha academia, na Duo, e tem muito eco na academia. A gente está com um microfone especial, mas pode ser que o som não esteja muito bom. A nossa internet aqui também, ela não é uma internet igual a internet que nós temos em casa. A internet de casa é muito superior, mas mesmo assim, eu e a Camila decidimos arriscar em fazer aqui, porque aqui a gente tem barra, tem peso, tem tudo para te mostrar em detalhes como funciona, tá? Então, me fala como é que tá a transmissão, como é que tá o som, como é que tá a imagem, como é que tá a luz, enfim, como é que tá tudo. Fala aí e a gente já vai começar mostrando como funciona esse exercício. Deve ter um delay também, então, amor, me fala aí. O pessoal falando aqui tá bom. Show. Tá bom? Ai, que maravilha, Que bom. que maravilha, que maravilha. Então, vamos lá. Antes da gente começar em específico aqui no exercício, eu preciso saber se é a primeira vez que tu tá aqui, se é a segunda, terceira, mas assim, ó, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui desde abril. Se tu tiver nessa live, tá, e for a primeira vez que tu tá na live, tu escreve baby. Não é para escrever a primeira vez, não, escreve só baby. Se for a primeira vez que tu tá vendo a live minha, tá? Escreve aí no chat, baby, se for a primeira vez. No YouTube é a mesma coisa. Se tu estiver vendo aí pela primeira vez no YouTube, digita baby. Se tu já viu a minha live, alguma vez pelo menos, tá? No YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, se já viu ao menos uma live, tu vai ter que digitar cascuda ou cascudo, se tu for um homem. Cascuda, que é quem já tá cascudo de ver as nossas lives, de quem já participa aqui, quem já participou pelo menos uma vez. Por favor, não me envergonhem quem é cascudo, representa o time, escreve aqui cascuda, não me faz passar vergonha. Eu quero ver escrito cascuda aí, cascuda. Representem o time. É a nossa segunda live de domingo, tá? Segunda live de domingo, a gente está trabalhando aqui no domingo para vocês, então representem. Tem alguma cascuda aí, mano? A Stephanie. Cascuda? Tem a Maurícia, prof. Poli, acho que é a Poli que escreveu antes também, que é cascuda. Aí, ó, estamos cheios dos Bia, cascudos. que é a Luna também. Boa! E tem alguma baby? Apareceu algum baby aí ou não? E baby vários. Vários baby, então? Poli, a Débora, a Rita. Aí, ó, os babies muito bem-vindos, os cascudos, vamos receber muito bem os babies, o tá? Alex, cascudo. Vamos lá. Os babies de hoje serão os cascudos de Vamos hoje. lá, vamos lá. Ó, se tu é homem, tu vai pensar assim, ó, homem não faz elevação pélvica. Faz elevação pélvica, sim, homem faz elevação pélvica. Até porque o glúteo
Ele desenvolve muito bem no leg press, no avanço, no afundo, no agachamento. Só que é um exercício a mais e é muito legal de ver homem fazendo elevação pélvica, porque as cargas colocadas são muito altas, tá? Então vale muito a pena tu aprender como se faz elevação pélvica. Mas não vou mentir para ti, eu não faço muito, apesar dessa minha bunda ser maravilhosa, eu não faço muito elevação pélvica. Por quê? Porque se eu ficar com a bunda muito mais bonita, a Camila me mata, porque a Camila, ela me sufoca de tantos ciúmes que ela tem. Brincadeira, a Camila me libera para tudo. E quando a gente estava saindo, que nós pegamos coronavírus, eu e a Camila, né? Quando a gente estava saindo da nossa recuperação, a gente passou um pouquinho mal, a gente ficou sem fazer nada, né? Repouso total. Eu tava indo pro banho, a Camila me olhou assim, antes de eu entrar no banho, ela assim, ó, essa bunda tá meio murchinha, né? Poxa vida, né? Claro, eu fiquei sem fazer musculação um mês, minha bunda deu uma murchada e eu tomei o xixi da Camila ainda. Então, ó, essa menina aí... Vamos começar então a fazer a elevação pélvica e eu vou fazer várias repetições hoje para ver se minha bunda dá uma endurecida aqui também, tá? Vamos começar. O primeiro, eu vou fazer no modelo que a gente fez o agachamento, tá? O modelo que a gente fez na aula de agachamento era como? Eu mostrava, a gente passou pelo corpo inteiro, né? Cada detalhezinho do pé, do tornozelo, do quadril, do tórax, da cabeça. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na elevação pélvica e em cada ponto que a gente vai ver o erro que costuma ser cometido. Então, assim, primeira coisa, provavelmente tu não tem um aparelho desse na tua academia. Isso aqui é um banco específico para elevação pélvica que nós mandamos construir aqui para a academia, como a gente usa muito a elevação pélvica, a gente mandou construir. Se tu não tem esse banco, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque tu pode estar montando em um banco qualquer. Pode ser os bancos que a pessoa faz, crucifixo, supino, qualquer banco da academia que tu possa utilizar, tu coloca ele próximo de uma parede e aí tu vai poder colocar tuas costas nesse banco e vai estar fazendo. Outro, tem gente que não tem a possibilidade de colocar barras e colocar peso. Aí é um problema mesmo, tá? Eu não sei como é que funciona na tua academia, mas o ideal seria tu levar uma barra até próximo do banco e colocar os pesos. Se a tua academia não tem anilhas muito grandes, muito altas, ou se tu não consegue fazer com muito peso a ponto de usar essas anilhas maiores, e aí tu vai precisar de alguém para colocar a barra em cima de ti, aí nós temos um problema, tá? Só que é um problema que eu te dou a solução. Por quê? Porque tu não vai ficar chamando todo mundo para botar a barra e tirar a barra, bota a barra e tira a barra. Qual que é a solução para tu começar a fazer isso sozinho, sem encher o saco de ninguém? É tu colocar 2 steps. Eu vou te mostrar aqui, eu não vou usar, tá? Só vou te mostrar essa dica agora para que tu possa usar. Ó, tu coloca um step do lado, coloca o outro step também, e aí tu monta a barra aqui em cima, porque aí ela fica mais alta e tu não precisa de ninguém. Aí tu entrou, tu trouxe para perto de ti, tá? Aqui ela tá muito alta para mim, porque esse step é alto e essa anilha é muito alta também. Mas enfim, tá tudo pronto e tu pode começar a fazer, tá? Então, se tu não tem anilhas grandes e tu não quer chamar ninguém, que eu até sugiro que tu não chame ninguém mesmo, para não ter que envolver meio mundo, porque se tu tem que envolver meio mundo para fazer elevação pélvica, tu provavelmente não vai fazer sempre. Tu vai pensar assim, ó, puta, tem que fazer isso tudo, eu não vou fazer. Então tu pode estar utilizando desses steps para colocar, deixar a barra mais alta e aí tu consegue fazer sozinho. Outra coisa, antes da gente começar a avaliar os detalhes. Poxa, William, na minha academia tem uma máquina específica de elevação pélvica. Não esse banco com a barra livre, tem uma máquina específica. Eu posso usar essa máquina? Pode, tá? Só que o que acontece? Essas máquinas, muitas vezes, tá? Tem algumas que prendem aqui no meio um peso, como se fosse um cinto e tu levanta, e tem outras que elas são como se fosse um pedaço de ferro que ele é preso de um lado e ela faz assim, ó. Imagina que é desse lado, ela sobe aqui e faz assim. Aí eu ajusto o peso, coloco lá as anilhas, aí quando ela está presa aqui em cima, eu subo. Se eu uso muita carga, eu consigo sentir uma diferença. Aqui, um lado ele fica mais pesado do que o outro. Esse é um problema. A questão da amplitude também é um problema. Muitas vezes tu não consegue descer tanto. Isso depende se a máquina é ajustável ou não, tá? Só que tem outra opção ainda, que seria a minha primeira opção depois da barra livre.
que é fazendo na barra guiada, no agachamento Smith, na máquina, né? Na máquina de Smith, que tu coloca as anilhas, a barra guiada, tu leva o banco lá e faz, tá? Sobe e faz. Então, se a gente tivesse que colocar um ranking de preferências, eu colocaria primeiro a elevação pélvica feita com a barra, tá? Com a barra livre, primeiro. Se tu não tem, ou se tiver ocupado e tiver o Smith à tua disposição, a barra guiada, aí tu vai colocar a barra guiada no Smith. Se não tem também, que isso aqui é até mais difícil de ter disponível, tudo precisa levar o banco, ter disponível o Smith, o pessoal faz agachamento, tem gente que faz desenvolvimento, supino, enfim, é mais complicado. Tem a terceira opção, que é a elevação pélvica na máquina, que algumas academias têm e outras não têm. Mas mesmo as que têm, eu colocaria essa elevação pélvica na máquina como a terceira opção só, tá? Sendo o padrão Gold Standard, ou seja, o suprassumo do negócio, a elevação pélvica com barra, tá? Com a barra livre. Então vamos lá, vamos para os detalhes. Alguma pergunta até agora? Ou você desativou os comentários? Desativei, mas acho que desativou? Tá. Vê se tem alguma pergunta já enquanto eu guardo isso aqui e a gente já começa. Como é que tá a luz aqui? Deixa eu ver. Tá show? Tá show. Vamos lá. Seguinte. Vamos começar então. Primeira coisa. Vou começar por uma ordem até um pouquinho lógica, tá? Do agachamento a gente começou de baixo para cima. Agora aqui não, aqui eu vou começar com a posição das costas, tá? Por quê? Primeiro, tu vai sentar no chão e te encostar no banco. O nosso banco é inclinadinho aqui, é um banco mais anatômico, mas pode ser o outro, tá? Tu vai se encostar aqui, qual que é o erro que acontece, tá? O erro que acontece é que muitas vezes as pessoas colocam o banco próximo do pescoço, tá? Próximo do pescoço. Isso não é bom nem para o exercício e nem para a tua saúde, tá? Então não é bom tu começar com o banco próximo do pescoço. Tu tem que colocar a tua posição, o banco ele vai ficar bem aqui, ó, embaixo, na parte baixa da escápula, tá? É onde eu estou encostado agora, é quase, não é no meio, mas é quase no meio das costas, é ali que tu vai encostar, tá? E tem gente que começa a fazer o exercício assim, ele certinho, tá? Começa a fazer aqui e de repente vai fazendo, vai escorregando, quando vê tu acaba aqui assim, ó, aí fazendo, cara, não, tu não é uma gelatina, tu não é uma minhoca, não é, isso aqui não é para dormir e deitar, ai, não, é ali e para, se tu começar a escorregar, volta pro lugar, não deixa escorregar, se começou a escorregar, volta pro lugar, é aqui, para de ser uma Maria mole, não tem que ficar aqui, tem que estar com o corpo conectado. Então, ó, coloquei ali, encostei a parte baixa da minha escápula, tá ali encostado, firme. É ali que eu vou ficar do início ao fim da série. Importantíssimo isso se tu quiser fazer uma elevação pélvica de qualidade. Então, se eu fosse tu, pegaria um papel e caneta, tá? Pega um papel e caneta, e eu vou falando aqui, eu vou seguindo a aula, e eu vou estar revisando esses pontos, mas anota porque vale a pena tu anotar, que a gente vai passar por vários pontos. Então pega um papelzinho, pega uma caneta e anota. Primeiro, posição das costas no banco, parte baixa da escápula, e eu não posso variar essa posição deixando o meu corpo escorregar, não, proibido, tá? É parte baixa da escápula e mantém ali. Segundo ponto, como a gente vai sentar, a gente sentou no chão, né? Preparei as costas e aí vou fazer o quê? Não vou falar da cabeça ainda. Antes de começar o movimento, posição dos pés, tá? Tem gente que acaba, eu vou falar do erro, tem gente que acaba colocando os pés muito próximos. Quando coloca os pés muito próximos, vou até ficar um pouquinho de lado para ti aqui, ó. Não, tu pode ficar igual, amor. Aqui, os pés muito próximos, tu vai subir, o trabalho aqui, ele fica muito na coxa, no quadríceps. Porque quando a gente faz a elevação pélvica, mesmo com o movimento perfeito, a gente tem essa extensão do joelho, então tem também a participação do quadríceps. Só que a gente não faz a elevação pélvica pensando no quadríceps, nós não queremos esse trabalho, ele existe sim, só que não é o nosso foco. Quando a gente faz a elevação pélvica, a gente quer o foco em glúteos. Então se os pés estiverem muito próximos, eu vou tirar o foco do meu glúteo e vou colocar muito o foco no quadríceps, e eu não quero isso.
E o outro erro que acontece na posição dos pés é colocar os pés muito à frente. Então, se eu estou colocando os pés muito lá para frente e faço elevação pélvica, o foco vai para onde? Para posterior de coxa. Posterior de coxa trabalha, os isquios, eles trabalham na elevação pélvica? Sim, e trabalham muito, tá? Por mais que tu concentre no glúteo, tu tem um bom trabalho também de posterior de coxa. Só que tu vai enfatizar esse trabalho se os teus pés ficarem muito longe do teu tronco, se ficar com esse ângulo muito grande. Então, eu não vou querer esta posição. Qual que é a posição ideal? Quando eu estou em cima, é com o calcanhar embaixo do joelho. Essa é a posição ideal. É onde eu tenho a maior ativação do glúteo. Essa posição aqui, não muito perto e nem muito longe. Então, afastamento dos pés é o nosso segundo ponto. O erro é muito próximo ou muito longe. Aí tu tem que deixar onde? Calcanhares exatamente embaixo dos joelhos, tá? Então, primeira coisa, sentei, preparei, tá? Às vezes tu, na hora de subir, tu vê que tu não posicionou o pé de maneira correta. Aí tu faz o ajuste, tá? Mas normalmente a gente forma esse ângulo aqui na hora de sentar. Encostei as costas, ó, pé próximo de mim, mas sem exagero. Quando eu subo, eu tô na posição correta, tá? Então preparei meus pés, preparei as costas, preparei os pés. Como a gente está falando dos pés, qual que é o afastamento entre as pernas? Eu postei esses dias no meu Instagram. O afastamento fica aproximadamente na linha dos quadris e linha dos ombros, tá? Existe elevação pélvica com os pés mais afastados? Existe. Só que a gente está falando da tradicional aqui. Então a tradicional é essa posição entre linha dos ombros e linha do quadril. E como a gente está falando dos pés, uma dica, tá? Uma dica extra, isso aqui pouca gente fala. Teve um estudo que comparou as posições dos pés, tá? Vou ficar de frente para ti aqui, não sei se dá para ver os meus pés? Tá. Comparou o pé mais para dentro, pé mais para fora, pé em neutro e viu que a ativação do glúteo máximo, tá? Tu vem fazer a elevação pélvica para trabalhar teu glúteo máximo. E a ativação do glúteo máximo, ela era maior com os pés rodados para fora. Então, o que eu recomendo para minhas alunas? Colocou aqui a posição certa dos pés, afastou mais ou menos linha dos teus ombros, linha dos quadris, dá uma leve rodada do pé para fora, tá? Então os pés não ficam apontando para frente, eles rodam um pouquinho para fora. Então essa é a posição onde eu vou ter uma ativação maior do glúteo máximo. Ah, William, mas esses detalhes, eles mudam tanto. A soma dos detalhes é que faz a grande diferença na musculação. Se tu acha que musculação é sentar, botar carga e só fazer de um jeito que não é errado, tudo bem, tá? Tu não está completamente equivocada se tu pensa assim. Só que como eu quero passar o maior número de informações para te dar o melhor resultado possível, o que te custa prestar atenção nesses detalhes? Isso aqui não é preciosismo, tá? Não é preciosismo. Eu só quero que tu treine melhor com poucos ajustes. Tu não precisa fazer absolutamente nada, é só preparar o teu pé um pouquinho para fora. Um pequeno ajuste somado com outro ajuste da posição dos pés, somado com outro ajuste, isso vai deixar o teu exercício mais poderoso. E se tu trabalha melhor tecnicamente o teu exercício, tu vai ter um resultado melhor no teu corpo, porque o teu músculo é estimulado de uma maneira melhor e ainda por cima com mais segurança. Então, terceiro ponto que tu pode anotar aí no teu caderninho aí, papel e caneta, é a posição dos pés, os pés levemente rodados para fora, tá? Vamos seguir falando dos pés ainda, olha só como tem detalhes, tá? Vamos seguir falando dos pés. Tem gente que acaba fazendo, principalmente iniciantes, tá? Quando vai fazer elevação pélvica, quando vê, tá aqui, ó, pressionando o pé, a ponta do pé contra o chão. Pressiona a ponta do pé, dá pra ver o pé, mano? Ó, pressiona a ponta do pé contra o chão. Isso está completamente errado. Tu tem que pressionar o teu pé inteiro ou o calcanhar. Tu até pode levantar um pouquinho a parte da frente do pé, tá? Isso não trabalha mais o teu glúteo. Tem gente que sente pegar mais, levantando a ponta do pé. Tem gente que sente pegar mais, tudo bem, tu pode fazer assim, tá? Pode fazer assim. Mas às vezes, quando tu tem muita sobrecarga, pode ser que isso acabe te dando um pouquinho de instabilidade, tá? Então não é nenhuma vantagem tu fazer isso. Tu pode fazer sim, com a ponta do pé para o alto, com a pressão toda no calcanhar,
ou tu divide muito bem o teu pé como se tu estivesse fazendo um agachamento, né? Pressiona bem calcanhar, este osso e este osso. A gente pressiona todo o pé como um todo contra o chão. Então, jamais faz com a pontinha do pé pressionando o chão. Não, é calcanhar ou o pé inteiro, ou calcanhar ou o pé inteiro, tá? Então esse foi o quarto erro que é cometido, normalmente é cometido, e a quarta dica que eu tenho para te dar: pé colado no chão, tá? Pé inteiro colado no chão. Aí falamos já das costas, falamos do joelho, dos pés lá para frente ou aqui para trás, que ele tem uma posição ideal. Te dei um segredinho aqui para tu ativar mais o teu glúteo máximo, que é rodar os teus pés para fora, deixa eles rodados levemente para fora, e a pressão fica no pé inteiro ou no calcanhar, tá? Sabendo disso, a gente está falando da posição dos pés, agora a gente vai falar do joelho, porque tem pessoas que acabam fazendo elevação pélvica e acabam aproximando o joelho. O pé está lá fora, né? Mas acaba aproximando o joelho. Não tem que aproximar o joelho, tá? Inclusive, tu tem que fazer força para fora. Faz força para fora, como se tu tivesse. Inclusive, tem pessoas que usam, né, aquela hip band, que é uma faixa elástica aqui, onde a faixa elástica faz com que os teus joelhos aproximem e tu precisa fazer uma força consciente para afastar os joelhos, para fazer com que esse elástico se abra. Por quê? Porque o teu glúteo máximo, ele também tem essa função de rodar o quadril para fora, e eu tenho também a ativação do glúteo médio. Então eu aumento a ativação do meu glúteo máximo e também do glúteo médio, quando eu faço essa força para fora, tá? Então eu vou estar fazendo força para fora, os meus joelhos jamais vão entrar. E se tu tiver disponível na tua academia uma hip band, tu até pode utilizar, tá? Não precisa usar toda hora, 100% do tempo, não, mas tu pode utilizar. Ele ajuda a tu manter essa posição dos joelhos, a posição correta, a tu manter essa tensão fazendo força para fora, potencializando a ativação do glúteo máximo e do glúteo médio, quando tu faz esse movimento. Então, joelhos para dentro é mais um erro que tu vai evitar sempre. Sem joelhos para dentro, jamais, tá? Seguimos, tá? Falamos aqui do quadril, falamos aqui dos joelhos agora. E aí, eu vou estar falando de duas coisas ao mesmo tempo, mais ou menos, que é o quadril, que tem tudo a ver com a tua cabeça. Presta atenção nessa, que ela é fruto de uma polêmica. Só que eu não vejo essa polêmica em outros lugares do mundo, mas aqui os caras têm uma encheção de saco com isso, assim, e é totalmente infundada, que vem do alinhamento da coluna corporal com a cabeça, que é ótimo que aconteça no stiff, no terra, no agachamento, em outros exercícios está sempre alinhado, mas a elevação pélvica é diferente. Por quê? Se eu quiser manter alinhada a minha coluna, com a minha cervical, manter minha cabeça alinhada, tá errado? Não tá errado. Só que eu vou te mostrar por que é pior tu manter alinhado. Primeiro, porque tu incorre um risco de fazer uma hiperextensão da lombar. Por que, William? Porque na ânsia de fazer o movimento todo alinhado, levantar peso, levantar uma carga até um pouco alta, se eu quero me manter alinhado aqui, ó, o meu tronco ele vai subir e a minha cabeça vai olhar lá para o teto. E é muito fácil eu passar do ponto aqui em cima e achar que eu estou fazendo um trabalho maior para o glúteo quando eu não estou. Eu estou aqui no alto fazendo uma hiperextensão da minha lombar. Não vale a pena fazer isso. Isso pode até machucar tuas costas, só que mesmo se não machucasse absolutamente nada, isso gira em torno do... Isso promove uma contração menor do glúteo, menor. Então tu acha que tu está fazendo tudo alinhadinho, porque assim eu não me machuco. Tu pode te machucar sim, mas eu não estou falando agora em machucar. Vamos falar em trabalhar o glúteo. Tu acha que tu está trabalhando bem o teu glúteo assim? E não tá. Por quê? Porque tu tem que colocar a tua cabeça olhando para frente. É para frente, não é alinhada. Põe na cabeça isso, que tu não pode olhar para cima. Aliás, não pode, tu até pode, mas se tu quiser um trabalho melhor do glúteo, um trabalho poderoso do glúteo, não é para cima que tu vai olhar. E eu vou te provar isso. Por quê? Porque olhando para frente, tá? A gente está falando de quadril e cabeça. Olhando para frente,
eu acabo prendendo a minha caixa torácica mais para baixo também. E se eu não levanto minha caixa torácica e minha cabeça olhando lá para o alto, eu faço o quê? Mantenho olhando para frente e travo mais ela, o meu trabalho no glúteo aqui, ele é bem maior, bem mais elevado. E ó, eu olhando para frente, eu tranco, eu não tenho como fazer uma hiperextensão da minha lombar, só se eu fizer isso aqui, ó. Só que como eu não estou levantando o meu tronco, eu não estou levantando a minha caixa torácica, ela trava, então não tem como eu fazer, não tem como. Aí eu posso botar uma carga muito alta, que eu estou extremamente seguro, olhando para frente, ó, aqui ó, esse movimento e volta, aqui e volta, estou com a barra e volta, deixa eu mostrar com a barra. Trouxe para cá, ó, preparei os pés, dei a rodada, as costas na posição certa, olha aqui ó, esse movimento e volta, esse movimento e volta, aqui e volta, ó, esse é o movimento, e não isso aqui, ó, não isso aqui, é aqui, ó, aqui, um glúteo, essa é a diferença. Por isso que as pessoas falam, alguns falam, né, a elevação pélvica tem que ser com uma carga pequenininha, ou eu fiz muito tempo e não deu resultado. Claro que não vai dar. Por quê? Porque se tu não faz do jeito certo, não vai dar resultado. Não vai. Então, ó, quadril, ele tem que subir até ficar paralelo com o chão. E tu evita a hiperextensão como? Olhando para frente e deixando o tronco mais travado, sem o tronco ir lá para o alto. E aproveitando, como a gente está falando de quadril e alinhamento da coluna, quando a gente faz um agachamento, o que a gente quer evitar em relação ao quadril? Ó, a gente quer evitar esse movimento, né? A gente está agachando, alinhado, estou todo alinhado, tá? A gente quer evitar o quê? Descer assim, ó. Isso aqui não é bom. Fazer esse tilt, chama de tilt da pélvica, fazer essa retroversão pélvica com uma sobrecarga nas costas do agachamento, vai te dar boas chances de te machucar. Por quê? Porque eu vou fazer isso com uma carga em cima de mim, que é a barra nas costas. E mesmo se eu fizer sem carga, também fica perigoso. Mas, quando a gente fala da elevação pélvica, se eu fizer este movimento, eu não tenho uma sobrecarga em cima da minha coluna. Se eu fizer esse tilt da minha pelve, se eu fizer esse movimento aqui com o meu quadril, aqui ó, esse movimento aqui, eu sei que parece um pouquinho sexual, mas não é. Se eu fizer esse movimento, ao invés de fazer esse movimento aqui, eu vou trabalhar muito mais o meu glúteo. E eu gostaria que tu experimentasse isso. Tu pode experimentar isso na tua casa, agora mesmo, te encostando no teu sofá, e aí tu faz isso aqui. Faz comigo, hein? Faz comigo. Ó, faz a primeira vez, ó, lá no alto e volta. Depois faz a outra, olhando para frente, sem mexer o peito, e aqui, ó, só aqui e volta, ó, fazendo esse tilt da pelve aqui, ó, esse movimento, ó, aqui, com a barra. Pode fazer sem barra mesmo. Tu sobe, tu trava teu glúteo em cima. É diferente de tu fazer isso aqui. É bem diferente, tá? Mesmo sem carga já é possível notar essa diferença. Então, ó, tô com a barra aqui, ou sem barra, né? Ó, aqui e volta, aqui e volta. Como a gente está falando dessa região do quadril, é importante subir um pouquinho e ver a questão do abdômen. Tu vai precisar estar com o teu bracing ativo sempre. Aquilo lá que a gente falou na live hoje de manhã do abdômen, que eu falei nas outras lives, que eu falo sempre, tá com o bracing ativo é importantíssimo. Até porque, se tu tiver o teu abdômen relaxado, tu facilita uma contração maior da tua lombar e aí tu tende a empinar a bunda. Tu não pode descer empinando a bunda. Não, porque aí tu vai trabalhar mais a tua musculatura lombar e menos o glúteo. Então, o teu abdômen precisa estar preparado para que tu faça uma elevação pélvica boa, ativando mais os glúteos. Então, preparei, né? Vamos esquecer o resto, só pensar no abdômen agora. Enfim, estou todo preparado, ó, abdômen firme, lá no alto e volta. Lá no alto e volta. E não com ele relaxado e eu aumentando as chances de empinar minha bunda, de empinar e aumentar a minha curvatura da lombar, tá? Então o abdômen é extremamente importante também. Então assim, vamos lá.
Vamos fazer um resuminho. A gente já viu posição das costas, tá? Posição das costas, parte baixa da escápula, anotou. Posição dos pés, o afastamento para frente e para trás, muito para frente, posterior, muito para trás, anterior, aqui o quadríceps. A gente precisa ficar com os calcanhares embaixo do joelho quando a gente está em cima. Como a gente falou dos pés, o afastamento tem que ser aproximadamente na linha dos quadris e linha dos ombros. E evitar que os joelhos se aproximem. Só que ainda falando dos pés, os pés levemente rodados para fora. Essa foi a dica bônus para tu fazer o quê? Conseguir ativar mais o teu glúteo máximo, com os pés levemente rodados para fora. Ótimo, falamos disso. O joelho então ele não entra, ele faz força para ficar nessa posição mais afastada, tá? Para a gente ativar mais o glúteo médio e o glúteo máximo também. E a hora que a gente vai falar do quadril, a gente falou do quadril e da cabeça. Que o quadril ele não pode ir lá para cima, ele fica paralelo com o chão. E eu facilito, na verdade, eu encaixo melhor o meu quadril quando eu faço aquele tilt da pelve, né? Aquele movimento que a gente não quer em outros exercícios. Se a gente fizer isso, a gente potencializa a ação do nosso glúteo, tá? Olhando para frente, sem deixar a cabeça olhar para o teto e sem deixar o meu tórax elevar demais. Porque aí o meu tórax não elevando com o meu olhar lá para frente, eu aumento a contração do glúteo e tenho mais segurança. Tenho mais segurança do que deixar a minha cabeça alinhada com a cervical. Eu tenho mais segurança, porque eu sou mais prudente em relação a essa hiperextensão. Eu sou mais prudente. Então, tu tem um trabalho melhor. Anota. Tu tem um trabalho potencializado de glúteo e tu tem um trabalho mais seguro. É mais seguro fazer isso. Não adianta vir com um papinho que eu estou 100% alinhado. Tu pode fazer isso sim, mas tu quer segurança? Não é dessa forma. E por que não auxiliar? Por que não juntar a segurança com a eficácia? A gente pode fazer essas duas coisas. A gente pode fazer isso. E aí eu posso te falar de 15 anos de experiência fazendo isso todo santo dia na academia. Sabe quantas pessoas se machucaram? Zero, nenhuma. E eu te mostro quantas bunda bonita eu já ajudei a construir. Entendeu? O que eu estou falando aqui não é baseado num artigo só. É baseado em ciência, sim, é baseado em muito estudo. Mas é aqui, ó. É aqui nos ferros, é aqui no dia a dia. Todo santo dia trabalhando aqui com pessoas presenciais e todo santo dia trabalhando e ajudando pessoas online. Se tu me falar, tu saiu da faculdade agora, show de bola, tu vai criar mais experiência, vai falar assim, ó, ai, mas tem que estar alinhado, porque eu vi que o professor tal falou, show, beleza, mas saiba unir ciência com prática. Eu não estou falando isso aqui porque eu li num artigo ontem, ou porque eu vi num livro que tem que estar, não, isso aqui é o dia a dia, dessa porra aqui, dessa sala de academia, é o dia a dia trabalhando com tudo que é tipo de pessoas, tudo. E a minha especialidade é trabalhar com pessoas comuns. É por isso que eu falo desses detalhes. E esses detalhes tu pode colocar muito bem no teu dia a dia, no teu treino. Eu não estou falando para tu comprar um suplemento super caro que não vai te ajudar em porra nenhuma. Eu não estou falando para tu ter 5 horas disponíveis por dia para fazer aeróbio em jejum, para tu fazer 2 horas de treino na musculação. Não! Eu estou te dando dicas que tu pode colocar no teu treino já amanhã ou hoje, se tu for treinar hoje na tua academia, se ela abrir hoje, tu pode ajustar isso facilmente, tu não gasta R$1, tu tem um treino mais eficaz e tu ainda tem um treino mais seguro. Entendeu? Isso é importantíssimo, Não estou aqui para te dar teoria só, estou aqui para te dar teoria que funciona, tá? Show! Ó, não me alterei. Não vem dizer, ai, que bonitinho, ele é grosso às vezes. Não estou grosso, meu amor. Um cara grosso sorri, ó. Tô sorrindo. Então não tem grosseria, não tem, tá? Eu só quero deixar as coisas bem claras, porque internet tu ouve com um monte de lugar. Tudo bem, tu segue quantas pessoas tu quer, quantos canais do YouTube tu quer assinar, ouve quantas pessoas tu quer, tá? Eu só tô tentando te ajudar, não para falar que eu tô certo, não, só te mostrando e te embasando, porque esses dias uma menina comentou, ai, a gente ouve cada um e não sabe, fica confusa. Porra, tem 1 hora de live falando de agachamento, 1 hora de live falando de repetições e carga para definir, mostrei estudo, embasei, fiz tudo e ela, ai, a gente ouve todo mundo. Porra, se tu fica confuso é porque tu quer ouvir todo mundo. E o problema tá contigo.
Sabe? Porque tu quer ouvir uma coisa de cada um, aí é que está o problema. Então, o que eu quero fazer é clarear as coisas para ti. É por isso que eu trago a minha bagagem de resultados práticos com pessoas que têm o corpo transformado, treinando 2, 3, 4 vezes por semana, 5 vezes quiçá. Tá? Eu trago essa bagagem prática, trago a bagagem de estudos, porque todo santo dia eu estou estudando, todo santo dia, todo dia. Eu não falo isso para me gabar, é porque eu gosto, eu faço porque eu gosto. Então eu estou toda hora juntando o que tem de mais novo na ciência com o que tem de mais antigo e funciona também, porque nem porque é mais novo é melhor, juntando com a experiência prática. Então se tu fica um monte confuso, não é assim ó, que o problema é teu, mas calma, talvez reveja os teus métodos e as pessoas que tu vai te orientar para estudar. Eu não estou falando que eu estou mais certo do que o outro, a única coisa que eu estou te falando é que eu trago bagagem prática com a bagagem teórica, tá? Então, vamos lá. Falamos agora da hiperextensão do quadril, né? Da hiperextensão da tua coluna lombar. E esses dias eu postei um vídeo dos patrocinados, que a gente patrocina um monte de vídeo nosso, né? E aí um cara falou, essa elevação pélvica não está boa, porque a amplitude está muito grande. Puta que pariu, velho. Teve um estudo que mostrou que a elevação pélvica não dava resultado, foi de um grupo de pesquisadores brasileiros que, assim, ó, esse estudo foi até retratado, tá? Para quem está acostumado com esse vocabulário, significa que, para quem não está acostumado, que esse estudo teve que ser despublicado porque os autores manipularam os dados. É de um cara bem famosinho aí, que o cara na área ele é tido como chacota, mas ele tem uma legião de fãs. E ele mostrou, ele fala que a elevação pélvica não funciona e não sei o que. Esse é um daqueles caras teóricos que nem usa bem a teoria ainda. E aí, no estudo que ele fez, as mulheres, que eram mulheres treinadas, faziam elevação pélvica com uma carga muito baixa, tá? Muito baixa, e mesmo assim era feito com uma amplitude curta. Era isso aqui, voltava e já subia. Então, tem gente que confunde a amplitude de elevação pélvica achando porque tu sente mais essa parte aqui de cima, que tu tem que fazer esse movimento curtinho. E isso não faz o menor sentido, não tem que ficar só aqui, o movimento é inteiro, tu vem lá para baixo e sobe, vem lá para baixo e sobe. Mas eu não sinto mais embaixo. Foda-se, é assim que tu trabalha mais, é assim que o teu glúteo desenvolve mais. Experimenta fazer, que tu vai ver que é muito mais difícil. Tu até vai falar, mas eu sinto queimar só em cima. Meu amor, tu sente queimar só em cima? Então quer dizer que eu tenho que fazer um agachamento, então? Só aqui, ó, o meu agachamento é assim. Por quê? Porque eu sinto queimar só aqui. É assim que funciona? Eu vou fazer um crucifixo no cabo, então eu vou fazer só aqui, ó. A gente sabe que não, tem que fazer o movimento completo. O agachamento também é um movimento completo. A elevação pélvica, a mesma coisa, ela tem o seu movimento completo. Tu vai quase até lá embaixo, ou muitas vezes, dependendo do treino, tu vai até embaixo, até encostar a barra de novo no chão, tá? E sobe, movimento completo. Então não confunda esse sentir queimar com eficácia. O movimento completo da elevação pélvica, ele é aconselhável. Então tu vai até em cima e volta até embaixo, vai até em cima e volta até embaixo. Não é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é outra coisa. Não é isso aí que tu está pensando. A gente está falando de elevação pélvica. É lá embaixo e lá em cima. Então a amplitude da elevação pélvica ela é completa. Completa não significa desnecessária. Não é aquilo lá em cima. Não, tá? Então, entendeu bem? Deve ficar paralelo com o chão e até voltar bem lá embaixo. Importantíssimo. E os teus resultados, se tu fizer tudo certo e esquecer da amplitude, eles vão ser comprometidos. Tu precisa deixar todos esses pontos encaixados, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Outra coisa importante, tá? Esse aqui é até um tema controverso na ciência. Uns falam que não funciona, outros que funciona. Eu sou da corrente que funciona. O que a gente está falando? De conexão mente-músculo. No mínimo, isso deixa o teu exercício mais bem feito. O que, rapidamente, para tu entender, o que é essa conexão mente-músculo? É tu pensar, te conectar, concentrar no exercício para contrair mais a musculatura que tu vai trabalhar. A gente tem alguns estudos mostrando que isso funciona com cargas mais baixas e que com cargas mais altas
por exemplo, cargas próximas do teu máximo, 80% de uma repetição máxima, isso não interessaria. Por quê? Porque tu levanta o peso, se tu está pensando ou não está pensando, tu já tem um recrutamento de várias fibras musculares. Tá? Então pode ser que realmente com cargas muito altas, tu não precise dessa conexão mente-músculo. Mas eu gosto de trabalhar com as pessoas falando, concentra na musculatura que está trabalhando. E aqui, principalmente aqui na elevação pélvica, é extremamente importante, porque quanto mais treinado tu fica, mais tu consegue direcionar um estímulo para determinada musculatura. O que isso significa aqui na elevação pélvica? Que eu vou tirar o meu estímulo dos meus posteriores de coxa, tirar que eu falo entre aspas, tá? Não tem como tirar, mas eu vou diminuir o meu estímulo também nas coxas, no meu quadríceps, né? Nos meus extensores de joelho. Então, eu vou tirar para aqui. Como é que eu tiro? Não é que eu tiro daqui, mas é que eu enfatizo a minha mente com o meu glúteo. Então, quando eu estou em cima, eu contraio bem, eu sinto ele alongar lá embaixo, eu contraio, eu estou toda hora pensando no meu glúteo, para que ele seja realmente o motivo principal do meu movimento, e não os meus posteriores de coxa, e não a minha coxa, não o meu quadríceps e nem os meus isquios. Isso não. Pode ser que tu sinta trabalhar teus posteriores, sinta um pouco da tua coxa, ok, mas tu vai conectando a tua mente para mandar o estímulo para o teu glúteo. Com isso a gente consegue enfatizar mais o glúteo. Então esse é outro ponto importante que eu sou totalmente de acordo, que chama conexão mente-músculo, se tu quiser anotar aí. Tá? Agora, digamos que o teu movimento está todo encaixado. Pô, as costas, os pés, a posição dos pés, o afastamento, os joelhos, o quadril, o tronco, a cabeça, tudo encaixado, tá? Agora vem a questão da carga. Que carga utilizar? Tem muita gente que subaproveita as cargas de elevação pélvica porque não sabem que tem força suficiente para levantar cargas consideráveis, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente já tem bons estudos na literatura científica mostrando que existe uma razão, como se fosse uma comparação de cargas máximas que tu consegue levantar na elevação pélvica em comparação ao agachamento livre na barra. O que isso aí tem a ver? Por exemplo, se eu consigo levantar para uma repetição máxima ou para 8 repetições, enfim, a gente só faz essa transferência. Digamos que eu consiga fazer 8 repetições com 100 kg no agachamento, tá? 8 com 100, estou colocando números 10, tá? Vamos colocar números mais fáceis. Vamos dizer assim, ó, eu consigo fazer 10 repetições no agachamento com 100 quilos. Isso significa que aqui na elevação pélvica eu consigo fazer próximo do dobro. Próximo do dobro. Então isso significa que se eu vier fazer elevação pélvica e for fazer mais ou menos 10 repetições e botar os mesmos 100 quilos, eu não vou dar um estímulo suficiente para o meu glúteo. Infelizmente não. Ai, mas eu estou sentindo. Ah, mas a minha técnica está perfeita. Musculação ela é multifatorial. Tudo tem que estar conectado, tudo tem que estar encaixado. Então, isso significa que eu teria que fazer mais ou menos 1,7, 1,8, até 2 vezes, até um pouquinho mais às vezes, eu multiplico por esse valor o que eu vou usar na elevação pélvica. Para resumir, se eu faço 10 repetições com 100 quilos no agachamento, eu vou estar fazendo aqui mais ou menos 200 quilos, 190, 180, é quase o dobro, tá? É aproximado isso, mas é quase o dobro, Então, fiz 100 quilos, 10 repetições, eu venho para cá. Se eu quiser fazer as mesmas 10 repetições com uma carga encaixada para o meu glúteo, eu vou botar 180, 190, 200. Então tu, que é mulher, talvez tu faça o teu agachamento com 15, com 20 de cada lado, mais a barra. Digamos que tu some 50 quilos, tá? 50 quilos no agachamento, para fazer 8, 10 repetições, 50 quilos. Quando tu vem para a elevação pélvica, tu vai ter que botar os mesmos 50? Não. Tá? Claro que tu só vai aumentar a carga se o teu movimento estiver bom, óbvio, é depois que tu aprende a fazer. Mas depois que tu aprendeu a fazer, tu vem pra cá, tu vai colocar, se tu fazer com 50, tu vai colocar 100, tu vai colocar 90, tu vai colocar talvez 70, tem que ser mais do que no agachamento, tem que ser mais, porque pela característica do exercício, ele suporta mais cargas do que no agachamento. E se tu usa a carga igual
ou menos, é porque alguma coisa está errada. Provavelmente, ou tu está aprendendo a fazer o movimento, e aí está tudo certo, não tem problema nenhum, ou tu está subtreinando o teu glúteo. E uma pessoa que subtreina uma musculatura não tem resultados, porque eu não vou estar gerando um estímulo para que o meu músculo se adapte a esse estímulo. Quando eu coloco um estímulo correto, o meu músculo se adapta fazendo o quê? Ficando mais forte, ficando maior. Aí eu tenho evolução. Se eu não tenho esse tipo de adaptação, esse tipo de estímulo que faça o meu corpo criar novas adaptações, eu não vou estar evoluindo. Aí tá errado, porque eu já vi atleta, tá? Já vi atleta com os meus olhos, não foi na internet, foi pessoalmente, uma cavala, tomava bomba, voz grossa, músculo por tudo, fazendo elevação pélvica com 15 quilos em cada lado. Poxa, aí não, né? Aí não. Eu não estou querendo dizer que tu tem que te encher de carga, não, mas tu precisa de uma carga que seja coerente para que tu tenha um bom estímulo. E essa carga, para tu ter mais ou menos uma noção, é quase o dobro ou o dobro do que tu faz no agachamento livre. Então, começa a pensar e começa a ver se isso está acontecendo com a tua elevação pélvica. Agora, se tu me falar assim, ó, poxa, não consigo, não está indo, não vai com mais peso, ok? Tu não vai fazer um movimento errado só para colocar mais peso, mas ao menos tu vai ter a atenção de que tu pode ir progredindo aos poucos, com uma anilha de 1 kg, com uma anilha de 2 em cada lado, aos pouquinhos tu vai tentando progredir em cima desse exercício, tá? Só que quando a gente fala de carga, tem uma coisa também errada, que eu já até postei sobre isso, que é um outro erro, tá? É um outro erro que as pessoas enchem de peso, tá? Ah, eu ouvi falar, William, que tem que botar muita carga. Pô, show, beleza, aí tu vai lá, tu te enche de peso, tem lá 400 quilos, aí tu te prepara e tu vai subir, aí tu faz isso aqui, ó, e volta, tu faz movimentos incompletos, sobe e volta. Aí não, né, meu amor? Aí não, tu vai ter que botar o máximo de carga onde tu consiga fazer o movimento certinho, o movimento correto, pum, e volta, e não te encher de carga a ponto de não conseguir fazer o movimento, tá? Então só abre este asterisco, abre este parênteses, coloca esse asterisco na hora que a gente está falando de carga. O máximo, com boa técnica e com um movimento perfeito. Aí passamos por todos esses detalhes técnicos, detalhe de amplitude, por todos esses detalhes da elevação pélvica. Eu espero que tu tenha anotado, tá? E se tu anotou, eu quero te dar a oportunidade de fazer esse treino de um jeito diferente. Ao invés de tu só fazer um movimento em cima e embaixo, tu vai fazer um movimento inteiro e mais 1/4 de movimento. Tem gente que chama de insistido, outros chamam de 1 1/4, eu muitas vezes chamo esse método de 1 1/4, tá? Esse método, ele é muito interessante para te potencializar a contração do glúteo. E tu vai fazer o seguinte, próxima vez que tu for fazer elevação pélvica, mesmo que seja aí na tua casa, tá? Tu até pode experimentar fazer isso. Se for fazer em casa, sem peso, vai ficar muito leve, tá? Aí tu pode fazer a unilateral. Tu só põe aqui, a regra segue a mesma, tá? Que tu vai lá no alto e volta, lá no alto e volta. Só que ao invés de tu fazer um movimento completaço, tá? Lá no alto e volta, seja unilateral ou aqui, tu vai fazer um movimento inteiro, tá? Então, um movimento inteiro e 1/4 de movimento. Um movimento inteiro e 1/4. Um inteiro e 1/4. Se tu vai estar aqui, ó, é um inteiro e 1/4 de movimento. Um inteiro e 1/4. Um inteiro e 1/4. Experimenta fazer isso. Experimenta. Ou com a barra ou em casa. Tu vai ver que a contração no teu glúteo, ela vai ser muito foda, é muito poderosa, tá? Não é um método para tu utilizar sempre, mas eu uso em algumas fases dos ciclos de treinamento, tanto da minha galera, dos meus alunos, do Definição Extrema, tanto do programa de choque de glúteos. Aliás, do programa de choque de glúteos que a gente tem, eu não lembro se tem essa técnica, realmente eu não estou lembrado agora.
Não tem, né? Não tem essa técnica. Não tem essa técnica aqui. Talvez tenha lá pro final das semanas, eu não me lembro. Mas enfim, nos treinamentos essa técnica existe também. Porque assim, né, não é porque uma coisa é boa que a gente usa em tudo que é lugar, a todo dia, a todo momento. Nem treinar com cargas altas. Treinar com carga alta é bom, é ótimo. Todos os meus treinos do ano vão ter cargas altas? Não. Treinar com carga baixa e moderada é bom? É, se eu souber usar. Todos os meus treinos vão ser assim? Não. Então, o que é o grande segredo da musculação? É saber que nós temos várias ferramentas. Aí é saber como que usa essas ferramentas. É por isso que muita gente acha que entende de treino, porque, eu sei o que é um drop set, eu sei o que é um biset, eu sei que é importante carga alta, eu sei manipular os intervalos, eu sei fazer essa técnica aqui ou aquela outra, e aí a pessoa acha que, por conhecer as técnicas, se acha apta a prescrever o treino, quando a arte da prescrição está em saber quando e como utilizar cada uma dessas ferramentas. Aí é que está. E aí depois as pessoas se frustram, porque falam, eu fiz isso por 6 meses, por 1 ano e não funcionou. É óbvio que não vai funcionar. Eu fico imaginando se eu tivesse à minha disposição queijo gorgonzola, creme de leite, uma massa feita em casa, mais diversos tipos de ingredientes, e alguém falasse assim para mim, agora cria um super prato. Cara, eu conheço cada um dos ingredientes. Eu sei que é um queijo gorgonzola, o sabor que tem, eu sei como é que é. Eu sei como é que é uma massa caseira, eu sei como é que é aquele molho de tomate, eu sei como é que é tudo. Só que na hora de juntar tudo para criar uma bela receita, um belo prato, eu não tenho essas condições. E a maioria das pessoas acha que tem essas condições. Quando o queijo gorgonzola é essa técnica que eu te mostrei. Quando uma massa feita em casa é o drop set. Quando o uso de elevação pélvica em mais dias de treino é o creme de leite. Então esse tipo de junção dos ingredientes, na hora de construir um prato final, e o prato final aqui na musculação é o treino e o planejamento do treino, aí é que está o grande segredo. Então não basta tu me falar, sim, eu já usei isso. Usou quanto? Usou quando? Usou por quanto tempo? Tudo isso influencia diretamente aonde nos teus resultados. Por isso que as pessoas têm tanto resultado quando começam a seguir um planejamento coerente de treino. Por isso que eu recebi mensagem agora, acho que foi na penúltima ou antepenúltima live, de uma aluna que falou assim, eu treinava há 11 meses fazendo musculação. E aí com 5 semanas do definição extrema, eu tive mais resultado do que 11 meses treinando. E não é porque eu sou um mágico dos treinamentos, não. É porque eu estudo e sei como planejar um treino. Essa é a grande diferença. Por isso que tu vai ter muito mais resultado, por isso que essa menina teve muito mais resultado nesse período curto de tempo. Por quê? Porque tem uma musculação organizada, planejada, periodizada. Para quê? Para que tenha mais resultados, tá? Então, acho que a gente fecha por aqui. Vê se alguém tem alguma pergunta. Vamos ativar os comentários. Deixa eu sentar aqui. Ver se alguém tem alguma pergunta. E pra quem tem dor aqui, Pra quem tem dor, tá? Essa é uma coisa ruim da elevação pélvica, tá? Pra quem tem dor, quando pressiona a barra, se é por causa do peso, tá? Tem duas coisas. Primeiro, se tu é mulher, cuida das tuas calcinhas. Porque às vezes tem calcinha que tem aqueles ferrinhos que isso pressionando machuca muito, tá? Machuca muito mesmo. Então tu cuida o tipo de calcinha que tu usa e a posição que ela está usando, tá? Que tu está usando a tua calcinha, porque se ficar bem em cima, ele vai te machucar, a questão da pele mesmo, tá? Se tu tem dor, tu pode colocar aqui, o pessoal que faz com mais peso, usa um desses protetores, tá? Usa um desses protetores, ou 2, tá? Quem faz com mais peso costuma usar um embaixo do outro. E normalmente 2 desses protetores já auxiliam para aquelas gurias que fazem com 80, 90, 100, 120, 130, 140 quilos. Isso aqui já costuma ajudar, tá? Mas se tu não tem 2 disponíveis na tua academia, tu pode usar um protetor. Tem protetores que eles são mais grossos e um só já basta, tá? Mas tu pode usar um e mais um colchonete, tá? Botar mais um colchonete. Aí tu te prende na barra, coloca aqui, o colchonete aqui por baixo também, né? Fica mais ou menos assim, ó. Tu botou o colchonete aqui, o protetor e a barra fica em cima. Isso aí ajuda a diminuir a dor, tá? Ajuda a diminuir. Mas tu vai criando calo, entre aspas, nessa região. Tu vai acostumando.
Tem uma prova que acostuma, é que a Camila pesa 42 quilos. A Camila que está aí filmando, está do outro lado, ela pesa 42 quilos e ela já chegou a fazer com 120 quilos a elevação pélvica nos dias mais pesados. 120 quilos. Então, com 3 vezes o peso do corpo dela. Assim, é confortável? Não, não é. Então, isso aí tu vai acostumando. Com o tempo as cargas vão subindo, se tu tiver um bom protetor ou bons protetores, né, um colchonete, mais um protetor, tu consegue tirar essa parte da dor, tá? Tu consegue mascarando essa dor, mas um pouco de pressão tu vai sentir. Só a pressão. Tem mais alguma pergunta? A posição da barra. Teve o... Deixa eu ver. Aonde ela fica, só tem um lugar para deixar a barra, tá? Só tem um lugar. Porque se tu deixar ela muito para frente, mais perto das coxas, ela vai cair quando tu descer. E se tu deixar ela muito para cima no abdômen, ela vai cair também. É bem em cima da articulação. É bem aqui em cima da articulação, tá? Bem em cima mesmo. Em cima, no caso aqui, né? Bem na articulação do quadril. É aqui que a barra vai. Não é lá pra frente, não é na coxa e não é no abdômen. Só tem um lugar para ela ir. E na hora que tu vai colocar um pouco de peso, não tem nem como tu colocar em outro lugar, porque ela naturalmente vai para esse único lugar que é possível deixar a barra. A Rose perguntou para quem faz em casa e não tem como usar muito peso. Aí Quem faz em casa não tem como usar muito peso. Eu não recomendo, a não ser que a pessoa seja extremamente iniciante, e fazer com as duas pernas. Aí quem faz em casa, faz a unilateral ou faz aquele exercício que eu inventei. Eu nunca achei que ia inventar um exercício e que não é nenhum tipo de malabarismo, tá? O exercício que eu inventei, tanto que ele é uma mistura do frog pump é o que faz assim com os pés juntinhos, tá? Que é muito fácil de fazer, tu faz deitado, tá? Aqui eu tô te mostrando seria o frog thrust, por causa que o nome desse exercício de elevação pélvica é hip thrust. Então, ó, esse aqui seria o frog pump, tá? O hip, no caso o frog thrust. Esse exercício que tu faz, só que ele é muito leve mesmo. Aí eu pensei, como é que eu posso deixar esse exercício mais poderoso, mais difícil para quem não tem barra e quer treinar em casa? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu pensei, posso fazer o frog pump unilateral. Então tu te encosta no teu sofá, primeiro tu faz o afastamento dos pés aqui. Eu já postei esse exercício, tá lá no feed, tá? Faz o afastamento normal dos teus pés, linha dos quadris, tá? Acho que vem pra frente, que não tá dando pra ver aí. Dá uma mexida na iluminação, amor, que a iluminação não tá vindo aí. A iluminação. Isso. Acho que ela tá com pilha fraca. Não mudou nada. Não mudou. Seguinte, então, ó, aqui, tá? Aí o que tu vai fazer? Tá com os dois pés aqui, linha do quadril, tu vai derrubar, vou mostrar isso aqui, ó, derrubar o teu pé aqui, encosta no pé que tá firme no chão, ó, até que ele fica de lado, tá? A minha posição vai ser de mais ou menos uns 45 graus nessa perna. Mais ou menos isso, tá? Por quê? Porque daí eu vou trabalhar bem o meu glúteo médio também, trabalho também o meu glúteo máximo, mas com muito mais dificuldade. E aí eu tiro essa perna e faço esse movimento, aqui e volto. Aqui e volto. Tem que cuidar para não começar a deixar ela aqui assim, ó, reta, tá? Tem que cuidar, porque aí não vai ter sentido nenhum de fazer. Então tu deixa ela, não precisa deixar ela deitada, tá? Mas ela ficando mais ou menos uns 45 graus, o teu pé de lado, aqui ó, tu faz ela e volta, aqui e volta. É bem pesado. É muito difícil chegar a umas 9, 10 repetições. Então, para suprir a falta de carga, dá para colocar esse exercício feito de forma unilateral, que é um exercício que eu inventei. Se tu sentir desconforto no pé, tu põe ali uma toalha no chão, ou põe uma almofadinha no chão para deixar o teu pé. E se tu sentir dor no tornozelo, em algum outro lugar, tu não vai fazer. Mas até hoje, todas as minhas alunas estão fazendo super bem, tá? Então, é um exercício que ele é como se fosse, não é exatamente, tá? Mas como se fosse um substituto da elevação pélvica para fazer em casa, quando nós não temos a possibilidade de trabalhar com cargas altas em casa pela falta de equipamento, tá? Mas tu também pode fazer aqui uma elevação pélvica unilateral, que ela não é tão pesada, mas fazendo bem feito, ela não fica tão pesada, mas fica um baita exercício também em casa, tá? Até pode colocar algum pezinho, se tu quiser, uma mochila com peso, alguma coisa aqui em cima dessa perna, para simular uma barra, tá? Mais alguma pergunta? A elevação pélvica deitada num colchonete com os pés em cima de determinado apoio e um peso na barriga é prejudicial? Não. A Valdirene. Não é prejudicial, ela não é tão pesada, tá? Esse exercício, ele é bem antigo, esse exercício que tu falou, tá? Que ele é feito no chão, ele não é feito no apoio de um banco, tá? Ele é um exercício aonde tu tem uma ativação menor de glúteos, tá? Menor de glúteos e maior
dos paravertebrais. Então tem treinador que coloca, antes de começar a fazer elevação pélvica aqui, coloca esse exercício no chão, que é chamado de ponte glútea. Ponte glútea. É chamado de ponte glútea, que tu fica no chão, né? E os pés ou no chão ou um pouquinho elevado e faz esse exercício. Mas a ativação do glúteo é menor e a dos paravertebrais, musculatura das costas, ela é maior. Quando eu tô aqui, um apoio no sofá, um apoio no banco, aí a minha ativação do glúteo é maior e eu tenho uma diminuição nos meus paravertebrais, tá? Mas esse exercício existe, é mais antigo do que esse no banco. Esse no banco é uma evolução desse exercício feito no chão. E a altura do banco? A altura do banco. A Rosângela perguntou. A altura do banco tem que cuidar para ele não ser muito alto, tá? Se tu vai num banco de academia, a maioria dos bancos, eu nunca vi um banco muito alto em academia, tá? Então, assim, essa altura do banco de academia tá ótima. Acho que dá para mostrar como que a gente fazia antes de ter esse aparelho, né? É, dá pra mostrar. Fica mais ou menos na altura do joelho, um pouco abaixo do joelho, tá? No caso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, esse aqui é o banco que a gente fazia antes, tá? Ó. É um pouquinho abaixo do joelho. Então, o que a gente fazia? Para não ter problema da pessoa virar o banco, tu tem que pensar que tu não vai fazer a força para trás, a tua força ela é para cima. Aí a gente encostava o banco num ferro ali, tá? Encosta numa parede, aí a pessoa se encosta aqui, as barras estão aqui, né? Pode ser com os steps ou também com a anilha grande, e aí, ó, encostado no banco onde? Naquela posição da parte baixa da escápula, e aí tu vai lá em cima e volta. Se tu tiver um banco muito alto, o que eu duvido, tá? Eu duvido. Mas digamos que tu tem um banco muito alto, seja um banco dessa altura aqui. Aí tu não vai ficar quase de pé, digamos que eu estou encostado, tá? Ignora minhas mãos aqui, ó. Eu estou encostado, eu vou ter um movimento muito pequeno. Como é que eu conserto isso? Botando meus pés num step. Porque aí o banco é alto, beleza. Mas aí se eu elevar os meus pés, eu consigo diminuir a altura do banco. Então eu coloco os meus pés em cima de um step, tá? Tá boa essa imagem aqui? Aqui? Senão eu volto pra lá. Mais alguma pergunta? Ó, já passamos de 1 hora de live. Hoje fizemos uma de manhã de 1 hora e meia. O Juliano perguntou se é melhor no banco ou na máquina. É, isso aí eu já falei lá no início, Juliana. No banco com a barra livre é melhor, tá? Depois do banco com a barra livre, o Smith com a barra guiada e depois a máquina. Esse é um ranking meu, tá? O que eu, é a minha visão, Não é que é o mais certo ou o mais errado, mas eu prefiro dessa forma: barra livre, barra guiada e a máquina. Aí a Bia perguntou, deixa eu ver, achar aqui o que a Bia tinha perguntado. A Bia ou a Lia? Bia. A Bia. Se precisa fazer pico de contração 2 segundos em cima. Não, só quando tiver específico disso no teu treino, tá? Quando tiver pico de contração, aí tu faz. Se não tiver, tu não precisa fazer sempre. Mas o que é interessante? Quando tu tá lá em cima, tu sentir o teu glúteo, apertar ele. Por mais que tu não fique parado a 2 segundos. Ó, olha a diferença, né? Tô com a barra, ó, pico de contração de 2 segundos. Pá! 1, 2. Só que isso não é porque é uma boa estratégia que vai ser utilizada em todos os treinos, em todo o ano. Então, se eu quiser trabalhar com cargas mais altas, eu não vou querer saber desse pico de contração. Eu quero levantar peso e ficar parado em isometria me atrapalha. Então, eu vou lá em cima, ó, contraio e volta, contraio e volta. Eu nem fico parado, mas eu contraio meu glúteo e volto, contraio e volto, contraio e volto. Tá? Então, aproveita para contrair bem o teu glúteo quando ele está lá em cima, mas o pico de contração nada mais é do que uma estratégia para ser utilizada de vez em quando. Tá? Posição das escápulas retraídas, abduzidas ou neutras. Olha só, tu vai deixar tuas escápulas ali no banco e aí tu vai deixar ela em retração, tá? Tu não vai deixar ela em posição, neutra ou retração na verdade, mas o que tu não vai poder fazer com a escápula é deixar ela solta, tá? Só que isso dificilmente tu vai conseguir quando tu tá todo conectado, tá? Então tu vai deixar ela em neutro, no caso aqui, ou em uma leve retração, dependendo até da posição que tu está segurando as tuas mãos na barra, tá? Mas uma coisa é não deixar ela solta, ela não fica móvel para lá e para cá conforme tu te movimenta. Acho que isso aí teve gente que comentou ali, a Rose também, que nunca fez, então é para priorizar a técnica antes das... Ah, certamente. Se tu nunca fez, tu pode até começar fazendo na tua casa,
tá? Começa fazendo na tua casa, sem peso, ou se tu vai na academia, tu até pode fazer o seguinte, pode pegar um pezinho leve, né? Primeira vez você sentiu que só com o peso do corpo tá tranquilo, tu pode ir pra academia e pegar um pezinho de 10 quilos, um pezinho de 5 quilos, aí tu coloca ali em cima, ó, pegou o peso, colocou aqui em cima de ti e faz esse movimento, sentindo, entendendo como é que tá teu corpo, tá olhando pra frente, posição das costas tá certinha, aqui, sobe lá no alto, volta, tu vai aprendendo a fazer como qualquer outro exercício da musculação. Tu não sai sem nunca ter feito um leg press na vida, chegou e já começa a socar carga no leg press. O agachamento é a mesma coisa, a elevação pélvica também. Só que se tu tem interesse em melhorar os teus glúteos, eu recomendo fortemente que tu insira a elevação pélvica no teu treino. Certamente, tu inserindo a elevação pélvica nos teus treinos, tu vai ter uma melhora no desenvolvimento dos teus glúteos se tu fizer da maneira certa, né? Foi? Fechamos? Fechamos sem mais dúvidas? Anotaram tudo? Pode colocar elástico nas pernas, sim, no início da live, né? Sim, pode colocar uma hip band aqui nos joelhos, para afastar os joelhos. E tem também alguns aparelhos, esse nosso tem também essa possibilidade de colocar um elástico aqui do lado. Aqui ele está sem o pininho, tá? Mas que além do peso, tu tem um elástico que passa aqui por cima do teu quadril. Aí tu faz a força com o peso e com o elástico ou só com o elástico, tá? O elástico está preso aqui no chão, ele passa em cima do quadril e tu faz a força, ele faz o papel do peso. E tem gente que faz isso para somar uma dificuldade além do peso, e tem gente que faz isso só com o elástico também. E aí tem variações, né? Tu pode fazer com o peso e com o elástico ao mesmo tempo, faz com o peso, tira o peso, coloca o elástico, então enfim, dá para ser utilizado também o elástico tanto na hora de levar uma sobrecarga, na hora de levantar o peso, ou o elástico, que é a hip band, na hora de manter os joelhos mais afastados. Fechou? Nenhuma pergunta mais? Se não tem mais nenhuma pergunta, então ó, domingão, hoje ficamos aqui quase 2h30 em lives, tá? Amanhã continua. Qual que é o tema da live de amanhã, mano? Amanhã, eu acho que amanhã as divisões, amanhã a gente vai estar falando sobre as divisões. Amanhã é um tema que toda caixinha de perguntas tem gente perguntando: posso treinar meu músculo todos os dias? Posso treinar glúteo 2 vezes por semana? Posso treinar perna 3 vezes por semana ou é melhor treinar uma só? A gente vai falar amanhã sobre as divisões dos treinos, a frequência de treinamento de cada musculatura e sobre as divisões musculares, tá? Aí tragam perguntas e tragam dúvidas também em relação à divisão. Pô, será que é bom eu colocar meu treino de glúteos com o posterior? Será que é bom eu colocar meu treino de glúteos com o anterior? Será que é bom eu ter um treino de glúteos ou não ter? Será que eu posso fazer peitoral junto com costas no mesmo dia? Ou é melhor eu fazer peitoral, ombro e tríceps, e costas e bíceps, peito e bíceps? Então assim, a gente vai estar falando sobre as divisões do treino, claro, focadas no que é o assunto principal dessas nossas aulas, na definição muscular, no melhor desenvolvimento do teu músculo, focado na hipertrofia muscular, focado nisso, divisão muscular focado nisso. Não é uma divisão muscular focado em quem quer reabilitar o seu joelho numa pós-cirurgia. Não é isso aí, não é isso aí. O que a gente está falando é divisões musculares. Amanhã o tema da aula das 14 horas de amanhã é divisões musculares, focado em hipertrofia, focado em definição muscular. Acho que é isso aí. E perguntaram que idade eu tinha, eu deixei por último, porque não, mas eu tenho 30 anos. A Camila tem 30 anos. Quem acha que eu tô sendo um pedófilo, porque ela tem essa cara novinha, ela é uma menininha, ela tem 30 anos, 30, eu tenho 37. Então, para com isso, que ela não é uma criancinha não, tá? Ela não tem 16 anos, 17, mas ela tem a carinha assim de jovem. Esses dias nós dois estávamos no espelho dela assim, ó, olha a minha carinha. Não tem uma ruga, 30 anos e eu não tenho uma ruga. Aí eu tava do lado dela, eu olhei pra mim e falei assim, ó, olha eu, ó, 37, acabado. Então, fazer o que, né? Fazer o que? Eu não entendo por que eu tô na frente das câmeras e ela não. Eu já falei pra ela, falei, Camila, ô meu amor, é tu que tem que aparecer, não eu. Deixa eu ficar filmando, deixa eu cuidar dos bastidores. Quem tem que aparecer é tu. Então, se isso aqui não der certo, provavelmente a gente vai trocar, tá? Provavelmente a Camila vem aqui pra frente das câmeras e eu fique por trás. Porque o rostinho dela é muito mais agradável do que o meu, tá? Bom, fechou então?
Fechou? Ó, domingão, muito obrigado, tá? Quem tava de manhã, obrigado. Quem tá agora, obrigado também. Quem tá nas duas, meu muito obrigado. E isso aqui continua. Amanhã temos mais. Tudo isso para aquecer para a jornada do corpo definido. Então, bom domingo, beijo para todos vocês. Espero que tenham anotado, espero que tenham aproveitado. Essa live aqui no Instagram vai ficar 24 horas. E para quem está no grupo do Telegram, vai ter acesso por 3 ou 4 dias. Eu nunca lembro se é 3 ou 4 dias, vai ter acesso a essas lives, tá bom? Então, beijo, pode encerrar aí, galera do YouTube, não sei se tem alguém no YouTube ou não, pode encerrar lá também. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Encerra no YouTube ali.